avatares, por seres portadores de muito boas novidades no Oriente, mas era preciso, naquela região, que viesse a ocorrer a grande luz que veio através do espírito muito evoluído, Maria de Nazaré, que recebeu ele como uma missão maternal, a fim de que através dela surgisse a luz. Foi numa estrebaria simples, acompanhado de alguns animais, e de sua mãe e de seu pai José. Então eles foram testemunhas desse raio de luz que veio para projetar luzes sobre a nossa natureza ainda rudimentar. E como ainda vivemos no mundo material, somos muito mais influenciados pelos instintos do que pelos sentimentos depurados. Dentro desse contexto, o instinto de conservação e de preservação das espécies, ele ainda vibra dentro de nós. Então tentamos acumular coisas, nos apropriar de objetos, de posses que nos garantam a subsistência física. Entretanto, quando Jesus chega até nós, ele nos ensina que além da subsistência física, precisamos conservar no íntimo da criatura valores espirituais que estão contidos nos caracteres do homem de bem, uma lição muito bela que narra as características de comportamento e de sentimento que marcam o indivíduo em evolução. Então, a justiça, o perdão, o trabalho, a coragem, a simplicidade, a humildade, como uma das características do homem de bem, né? Do cristão verdadeiro, que ser um homem de bem é desenvolver dentro de si todos os princípios do bom cristão. Então, dentro desse contexto, Jesus porta esses valores ao longo da sua missão, do seu missianato na Terra, nos últimos 3 anos de vida, constitui um conjunto ou uma equipe para os quais ele passava variadas lições, onde em nenhum momento ele valorizou a posse de bens físicos, a construção de um reino na terra da forma que conhecemos. Então acelera para quem estava com ele que o seu reino não seria deste mundo e que a edificação do reino de Deus ela principiaria nos corações humanos, ou seja, movimentaria todos os recursos do sentimento para que pudéssemos promover a mudança de comportamento, a mudança de gestão, valorizando a posse e a construção de princípios de caridade, de benevolência, de respeito. E só assim poderíamos superar as dores físicas, a doença, o medo, a raiva, o sentimento de vingança, que são ervas daninhas que ainda vicejam nos corações humanos, impedindo que esse campo, um campo fértil, possa produzir as sementes do bem e da caridade. Então devemos, assim como um agricultor que primeiro prepara a terra, corta a erva daninha, para poder adubá-la, aguá-la e a fim de escolher as boas sementes, também nós possuímos um campo fértil, que são os nossos corações e as nossas mentes. Só podemos plantar a boa semente se essa terra for preparada. Então a palavra de Jesus para os seus seguidores e admiradores são boas sementes que precisam ser plantadas no campo fértil de nossos corações e de nossas mentes, para que elas se tornem lúcidas, transparentes, e assim poderemos influenciar as pessoas que estejam ao redor de nós. Ainda não somos possuidores dessa luz, mas na medida em que limparmos o espelho de nossas consciências, a luz que vem do alto será refletida para aqueles
para os quais desejamos conquistar a amizade, o respeito e a consideração. Vale lembrar que as bonitas palavras, elas atraem, mas somente os bons exemplos arrastam aqueles através do sentimento e do bom exemplo. Então Jesus viveu tudo isso e não foi um mestre, um professor egoísta. Ele ensinou aos seus apóstolos, as mulheres que constituíam o grupo dos 70 que o seguiam. E tanto homens como mulheres puderam multiplicar a boa mensagem ou a boa nova, praticando a caridade para com os leprosos, os doentes, as pessoas que haviam perdido seus entes queridos. Às vezes pensamos que a caridade é apenas dar coisas. Isso é o começo. Podemos doar o pão, o alimento, a roupa, a oportunidade de trabalho. Mas numa fase mais avançada, nós precisamos nos doar para a comunidade. E essa doação pode ser através do tempo, de uma palavra, de uma visita, do respeito às diferenças dos outros. Porque nem todos são iguais a nós. As diferentes religiões são diferentes caminhos que nos levam a Deus. Devemos, por conseguinte, respeitar as escolhas dos outros. No entanto, temos o poder e a capacidade de influenciar os outros pelo nosso exemplo. Que seja esse exemplo as características do homem de bem ou do bom cristão: paciência, serenidade, respeito, consideração, serenidade, justiça, equilíbrio, ponderação. Conjunto de boas sementes que devem ser plantadas primeiro em nossos corações. Não podemos cobrar do outro aquilo que ainda não possuímos. Então é necessário, sim, através da disciplina rígida, determinada, com foco, buscar a mudança primeiro em nós, para depois tentar levar essa influência positiva como a caridade para com aqueles que nos cercam. Então, respeitar os outros nas suas limitações, atender quando possível e dizer que não é possível quando as nossas limitações não permitam, mas com serenidade, com educação e com postura, assim como Jesus o fez. Ele não criou nenhuma religião, mas criou, sim, uma doutrina de comportamento. Ele constituiu um conjunto de exemplos que passou 2000 anos e ainda se mantém bastante atual. Mas se ele hoje estivesse aqui, com certeza poderia não ser crucificado, mas poderia ser sacrificado, porque o bem, a caridade, a simplicidade incomoda o mal, incomoda aqueles que ainda são portadores de orgulho e de egoísmo. Os principais inimigos, os verdadeiros demônios que nos perseguem. E eles não estão fora do mundo físico, estão dentro de nós. Os principais demônios devem ser combatidos porque eles representam o orgulho e a humildade. E todo mal deriva dessas duas características que são obstáculos muito difíceis de serem superados. O homem de bem trabalha mais para a coletividade do que para a individualidade. O homem ou a mulher de bem se preocupa mais em cultivar a beleza interior acima da beleza exterior. Enquanto uma é permanente, a outra é passageira. Ninguém consegue vencer o tempo. Se o tempo nos empresta a beleza física, toma de volta com o passar dos anos. Mas aquele que cultiva a beleza da arte, da palavra, da boa ação, vence o tempo. Somente o conhecimento e a sabedoria do amor nos empresta o devido equilíbrio para considerar a beleza interior como patrimônio imortal de todos aqueles que devem seguir a Jesus. Não importa
que seja noite ou dia, mas a luz que brilha de Jesus é um conjunto de conhecimento, de paz, e representa a verdadeira beleza que emana do coração do bom cristão. Assim sendo, não devemos temer as sombras, nem odiar os nossos inimigos. Significa que devemos ter compreensão, devemos ter tolerância, porque cada indivíduo está no seu momento de crescimento e de desenvolvimento. Se aqueles que nos perseguem, nos caluniam e não nos compreendem, oremos por eles. A vida tem os seus mecanismos próprios de corrigir os equivocados. Aqueles que ainda deixam se poluir pelos vícios que existem em todos os lugares. Aquele que deseja possuir a luz interna tem que aprender a perdoar, como Jesus aconselhou ao apóstolo Pedro. O perdão é luz, é caridade. O amor ao próximo não é aquele amor piegas, porque tolerância e compreensão significa altivez, equilíbrio, serenidade. Que o Cristo não agrediu e não devolveu o mal com o mal. Ele devolveu o mal com o bem. O bem do equilíbrio, da boa resposta. Quando lhe questionaram se ele era rei ou príncipe, ele disse para Pôncio Pilatos: Tu disse, mas o meu reino não é deste mundo. Porque ele era um ser espiritual de rara beleza, que veio à Terra com a permissão divina para uma rápida missão, e haverá de voltar no tempo certo para colher os frutos das sementes que ele aqui plantou. Resta-nos entender que também não somos deste plano físico, somos espíritos imortais. Este é o nosso legado. Não haveremos de morrer jamais. Haveremos sim de nos transferir para o plano da quarta, quinta dimensão, plano espiritual, eternidade, samadhi, nirvana, seja qual for a cultura, diferentes nomes testificam que não morremos. Apenas seremos transferidos, o corpo fica e volta ao pó, mas o espírito imortal se projeta como raio de luz para o infinito. Como somos filhos das estrelas, haveremos de voltar para lá. O que viemos buscar aqui? Conhecimento, sabedoria, experiência, que haverá de representar o buril, o martelo, para transformar a pedra bruta dos nossos sentimentos numa esmeralda bem lapidada, com a condição de refletir cores e luz. Ou seja, quem somos nós? Somos filhos do Pai Eterno, somos filhos da grande luz. Esse Pai Eterno é tão bom que enviou para nós um dos seus filhos mais evoluídos para que nos ensinassem o caminho da libertação, ao que muitos chamam caminho da salvação. Essa libertação significa deixarmos para trás tudo aquilo que representam as sombras, as pedras do caminho, as dores, porque não viemos aqui para sofrer, viemos para conquistar experiência e sabedoria para que nos transformássemos em seres luminosos, filhos do Pai, e para que pudéssemos programar a nossa caminhada pelo caminho que Jesus determinou, o caminho de caridade, de simplicidade, de paz, de compreensão e de perdão. Aí eu pergunto: o que vocês desejam possuir como tesouro para vocês? O que é passageiro ou o que é perene? Não somos donos de nada neste mundo. Tudo o que aqui existe representam posse temporária. Tudo que temos nos são emprestados, inclusive o corpo físico,
que anima o espírito, que é a energia pura. Ao prazo determinado, tudo aqui deixamos, até mesmo o corpo que volta ao pó. No entanto, como dizia o grande e ilustre mestre franciscano, morrer não é o fim. Quando morremos, renascemos para a vida eterna. Ou seja, projetamos a nossa essência espiritual para outras dimensões, onde reina e vicejam a luz, a paz e a concórdia. Se os nossos corações estiverem como portadores destes conhecimentos do bom cristão, poderemos ter a aventura de compartilhar a vida imortal com seres elevados. Senão, haveremos de retornar para refazer as lições em condições outras, a fim de que tenhamos novas oportunidades de crescimento na nossa trajetória terrena. Portanto, aqui encerramos temporariamente o nosso pensamento para abrir para as perguntas e questionamentos. Lembrando que o conhecimento da doutrina espírita não deve ser imposto. É apenas uma proposição de reflexão. Devemos respeitar todos os credos, mas aconselhamos que somente se eleva e cresce aquele que pratica a caridade acima de todas as coisas. Se você não sabe o que é caridade, poderemos lhe dizer, meu amigo, é o amor em movimento. Não fique parado. Construa dentro de si uma proposta de crescimento, onde os valores que enriquecem, enobrecem o ser, são os valores típicos que constam no Evangelho do Cristo. Muita luz e paz a todos os irmãos. Muito bem. Então, como no início eu havia dito, muitos são os feitos dessa figura que é o fruto de nossas reflexões nesse final de semana. Semana da Páscoa. Não a Páscoa do coelhinho, mas a Páscoa com Jesus. Existem a simbologia do comércio, da matéria, respeitamos. Mas o principal símbolo que devemos lembrar nesses dias é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, né? O nosso divino mestre, o divino instrutor. E para fechar esse colóquio, lembramos, né, que em certa oportunidade, como é narrado no livro Boa Nova, escrito por Francisco Cândido Xavier, um capítulo que fala comunhão com Deus. João, filho de Zebedeu, conhecido como João Evangelista, estava em dúvida, porque alguns amigos, estudantes da filosofia dos essênios, citavam a João que a comunhão, o culto divino deveria ser feito em segredo. E isso chocou João Evangelista, porque as proposições do Cristo eram levadas a todas as pessoas simples e humildes. E ele se reportou ao mestre para que desse o esclarecimento. E Jesus cita que realmente, se possuímos algo de bom, nobre e luminoso, não deve ser guardado, que a luz não deve ser colocada debaixo do móvel, mas a luz ou o candeeiro deve ser colocado no lugar mais alto, para que todos sejam beneficiados. Mas não, no momento das preces, das orações, ele aconselhava que se a pessoa se sentisse bem, se recolhesse no seu canto, no seu lugarzinho sagrado, e fizesse suas preces para realizar a comunhão com o Pai. Mas João ainda ficara em dúvida, e Jesus depois volta a citar que muitos naquela época não tinham a condição de entender o ensinamento dele. Por isso ele se reportava ao público através de parábolas. E ele cita isso para João. Mas no tempo certo, anos mais tarde, ele enviaria, com a permissão de Deus,
o Consolador prometido, para esclarecer o que ele havia citado e colocado para todos, e muitas outras coisas que ainda não era possível colocar para a humanidade da época. João ouve, mas não compreende. E Jesus percebe e diz: guarda o que eu tenho lhe dito. Mais tarde, a gente volta a conversar. Dias após, os dois caminhavam numa estrada que conduzia de Jerusalém para Jericó. À margem do caminho, Jesus observa um camponês cavando um poço num dia de sol, com muito esforço, suado. E ele diz: observa, João, o que faz aquele homem? Aí João pergunta e o homem responde: estou cavando a terra para ver se encontro água, que nessas paragens tem sido muito escasso. A chuva demora e nem sempre chega no tempo certo. Aí Jesus disse: vê, João, como ele se esforça? Essa paisagem é simples, mas reporta algo de muita importância. Observe, podemos comparar essa terra árida como o coração humano, seco, às vezes árido de sentimentos. Mas o cristão verdadeiro, o seguidor da Boa Nova, ele tem que ter foco, tem que ser determinado a buscar a água, que é um bem celeste. Então ele cava, ele imprime a ele a disposição para buscar água em grandes profundidades, através desse poço. O coração humano também é assim. É preciso ser trabalhado com muita determinação, com força, ao extremo de nossa energia. Porque a água representa o bem celeste. E ela existe tanto na terra quanto no céu. Ele tem fé e coragem, assim também vocês devem ter fé e coragem para estabelecer a comunhão divina, porque os dons de Deus, o Pai Celeste, tanto estão no céu como na terra. Não se esqueça disso. Então João guarda aquele ensinamento do nobre pedagogo e passa a entender que no coração humano existe sim os bens divinos. Só é preciso determinação, coragem, fé, para descobrir que o Pai Celeste está fora da gente como dentro de nós. Somos portadores da centelha divina, é preciso ter este conhecimento, esta fé. E o Pai não é um Pai que nos castiga, que nos coloca a dificuldade por castigo. Às vezes a dificuldade vem para provar a nossa fibra, a nossa coragem e a nossa determinação na busca. Cedo ou tarde, a bênção divina chega para todos nós. E ele se afasta e observa que o poço que estava sendo cavado já começa a brotar um filete de água. Então vejam como o Pai abençoa aquele que trabalha, assim como esse camponês que colherá a água que surgirá desse poço, em nossos corações podem surgir também todas as virtudes que desejarmos. Para tanto, é preciso fé, coragem e trabalho para que os dons divinos que existem no céu também brotem nos corações humanos. Assim, Jesus segue nos ensinando através de suas parábolas e do conhecimento que é desenvolvido pela fé e cultivado e guardado com a sabedoria do alto, que há de nos libertar do erro, do equívoco, para dias mais luminosos. Isso, 8 horas e 57 minutos, programa Ponto de Luz. O programa é realizado pelo Centro Espírita André Luiz de Antônio Gonçalves. Olha só, Márcio Alcântara, bom sábado à equipe do programa Ponto de Luz e a todos os ouvintes da microrregião. Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco e que a luz divina que existe em nós se acenda e ilumine a todos, possibilitando o despertar da consciência para a vida contínua e permanente, isto é, a realidade imortal do Espírito. Um grande abraço aí para o nosso querido amigo que está sempre conosco aqui, Márcio de Alcântara. Agradecimentos.
Já estamos nos aproximando nos momentos finais e vamos partir agora para os agradecimentos finais aqui, juntamente com a equipe de trabalhadores. O senhor quer fazer um último agradecimento? Pode falar. Então, acima de tudo, devemos agradecer a Deus por esses dias chuvosos. O sol não se ausenta, mas ele tira uma folga e a chuva abençoa a Mãe Terra. Da mesma forma, agradecemos a todos dessa equipe, a todos que nos estão ouvindo, pedindo que guardem a fé, a coragem e o amor, para que as dificuldades de cada dia sejam suplantadas por um comportamento mais atuante e eficaz. Então agradecemos a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, essa equipe calorosa, dedicada que está aqui no estúdio da rádio, para que eles tenham ventura e paz ao longo dessa semana que haverá de se iniciar. Muita paz a todos. A gente entra com a prece agora e você lembra da água. Tá bom. Prece final. Mestre Jesus, Pai de infinito amor e misericórdia, ao encerrarmos este momento de reflexão, queremos te agradecer pela oportunidade de aprender, de compartilhar sobre a caridade e a humildade. Que as palavras aqui ditas não fiquem apenas em nossas mentes, mas desçam ao coração e se transformem em atitudes no dia a dia. Ajude-nos a enxergar no próximo um irmão, a estender a mão sem julgamento e a servir com sinceridade. Ensina-nos a sermos mais humildes diante da vida, reconhecendo que sempre há algo a aprender, algo a melhorar, e que o verdadeiro valor está no bem que fazemos. Que possamos seguir inspirados pelo ensinamentos do Cristo e pelas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, levando adiante a prática do amor, da paciência e da compreensão. Abençoa, Senhor, cada ouvinte em seus lares, em seus caminhos, concedendo paz, força e esperança. E que, ao partirmos deste encontro, possamos seguir com um pouco mais de consciência, sermos mais fraternos e mais dispostos a fazer o bem. Gratidão, Senhor, por mais um dia. Que assim seja.